Olá, estamos nós aqui mais uma vez para uma aula de inglês. A nossa aula dessa semana vai ser sobre o assunto que eu pedi a vocês para que pesquisassem na tarefa da semana passada. Sempre que eu vou explicar um assunto, eu vou pedir que você faça uma pesquisa sobre esse assunto para que você não chegue sem saber do que é que eu estou tratando, tá certo? Então, aula passada eu pedi que vocês pesquisassem o verbo to be e os subject pronouns. Eu vou agora apresentar para vocês o que é que eu esperava que vocês tivessem pesquisado, certo? Então, um momentinho. Vamos lá. Subject pronouns e verbo to be, ok? Primeiro que a gente vai ver vai ser justamente os subject pronouns, ok? Por quê? Porque eles terminam estando ligados ao verbo to be. Subject pronouns, características principais dele. Constitui o grupo de personal pronouns. A sua função é a de sujeito da oração, pois se relacionam diretamente com o verbo principal, explicitando quem ou o que faz uma determinada ação. Quando a gente fala de explicitar, fala de mostrar, tá? Então, o subject pronoun, que é o pronome sujeito, a função dele é de sujeito de uma frase. E ele está lá para mostrar quem faz ou quem deixou de fazer alguma coisa. Os subject pronouns antecedem ao verbo nas orações. O que é anteceder? Anteceder é vir antes, tá ok? Desculpa. Ele vem antes do verbo. Então, como eles têm função de sujeito, eles vão vir antes do verbo. Em inglês, as frases geralmente têm uma sequência. É sujeito, verbo e o objeto ou complemento. Então, nesse caso, o pronome sujeito ele vai vir sempre no início da frase. Utiliza-se os subject pronouns para evitar repetições excessivas e desnecessárias. Como assim, professora? Este é o meu lápis. O meu lápis é azul. Seria, este é o meu lápis, ele é azul. Então, esse subject pronoun é justamente este ele. This is my pencil, it is blue. Este é o meu lápis e ele é azul. Então, ele evita repetições excessivas. Ele evita que você não saiba o que colocar e fica colocando a mesma palavra várias e várias vezes. Tá ok? E o que é que a gente precisa saber mais dos subject pronouns? Precisamos conhecê-los, tá? Quais são os subject pronouns? Aí estão os subject pronouns. Nós temos o I, you, he, she, it, we, you e they. Professora tem dois I e you. E agora? Observe este you. Esse primeiro. Ele quer dizer o quê? Você ou tu. Este segundo you, ele quer dizer vocês ou vós. O I quer dizer eu. O he quer dizer ele. She, ela. O it, ele funciona como um pronome neutro. Neutro como assim? Você usa tanto para o masculino, quanto para o feminino, quanto você não consegue identificar o sexo. Então, se você não consegue identificar o sexo, você vai usar it. Mas, geralmente, ele é utilizado com coisas com que não seja pessoa, tá bom? O we quer dizer nós. O you, o segundo you, quer dizer vocês ou vós. E o they quer dizer eles ou elas. Detalhe. Professora, como é que eu vou saber quando usar esse you no singular e quando usar o you no plural? A única forma de você descobrir se aquele you é singular ou plural é dependendo do contexto. Não tem uma regra que diga, esse you vai ser com singular, esse you é com... Não, tudo é uma questão de contexto. Outro detalhe.
O I, you, he, she e it são os pronomes do singular. O I, primeira pessoa do singular. You, segunda pessoa do singular. He, she e it, terceira pessoa do singular. Os três são a terceira pessoa do singular. O I, primeira pessoa do plural. You, segunda pessoa do plural. E they, terceira pessoa do plural. Então, lembre disso aí. Do I até o it, tudo é singular. Do we até o they, tudo é plural. Algumas observações. Olha aí. Quanto aos pronomes he, she e it, o ele, o ela ou ele ou ela. O subject pronoun he é utilizado para substituir um nome masculino. Se eu tenho um nome de homem e eu sei que é um homem, que é um nome masculino, eu vou utilizar he. O subject pronoun she ele é utilizado para substituir um nome feminino. Se eu sei que aquele nome é um nome feminino, pode ser um nome de pessoa ou pode ser the girl, the woman. Então, tudo isso aí é feminino. Então, no caso, eu substituo por she. E o it é para se referir a alguma coisa não humana. Animais, objetos, ideias abstratas, substâncias, para dar ênfase, tá certo? Só tem que tomar um cuidado com essa questão do it, porque nem todo animal também vai ganhar it. Por quê, tia? Porque, por exemplo, se um cachorrinho, a gente coloca o nome nele, não é verdade? Um nome masculino ou um nome feminino. Então, você vai poder usar he ou she quando você souber o nome do cachorro. Já no caso, quando eu coloco the baby, the child, numa frase, na qual eu só digo o bebê, a criança, o bebê está chorando. Eu disse se esse bebê é um menino ou uma menina? Eu não disse. Se eu não disse, eu posso utilizar it. Tá certo? Mesmo caso da the child, a criança. A criança está correndo. Sim, a criança é um menino ou uma menina? Não sei. Então, eu também posso utilizar it. Então, são os casos nos quais o it é mais utilizado para se referir a pessoas, tá certo? Botei alguns exemplos nos quais a gente substitui um nome por um pronome. Exemplo, Martha is my daughter. Marta é minha filha. Quem é o sujeito? Marta. É um nome de quê? É um nome feminino. Então, se é um nome feminino, eu vou substituir por she. She is my daughter. Segundo exemplo, Peter is a good boss. He is a good boss. Olha aí, eu substituí Peter, que é o sujeito da frase, por he. No terceiro exemplo, the book is about photos. O sujeito é the book. Eu vou substituí-lo por it. Eu só posso fazer essa substituição quando for no singular, tá? Se for nome de duas pessoas juntas no sujeito, se for nome de dois objetos, se for um objeto no plural, já não é mais nem he, nem she, nem it, tá certo? Outros casos de substituição. Se eu tenho you and I como sujeito, eu posso substituí-lo por we. Por quê? You and I, você e eu. Você e eu é a mesma coisa que nós. Então, nós tem uma palavra para nós, que é o we. Marta and Peter. Olha aí, no exemplo passado, nós vimos Marta separado do Peter. Se fosse só Marta, era she. Se fosse só Peter, era he. Como agora são os dois, Marta and Peter, então vai ser they, que é eles. The animals, nomes no plural, olha aí, ó, no plural, que não são pessoas, é they. Mas se for pessoas, que é o caso em que é girls, também é they. The cars, tá no plural, é um objeto, tá no plural, they. Tá certo? Então, observe porque isso aqui cai muito em atividade em prova, tá bom? Agora vamos ao verbo to be, que é o verbo ser ou o verbo estar.
Não existe uma regra para saber quando ele significa ser e quando significa estar. É preciso compreender o significado da mensagem expressa como um todo, para então entender o sentido do verbo na frase. Ou seja, você tem que entender o contexto, certo? Se eu digo I am at home e se eu digo I am a teacher, eu estou usando dois contextos diferentes e o verbo to be vai ter dois significados diferentes. Se eu digo I am at home, eu estou em casa, verbo estar. Mas se eu digo I am a teacher, eu sou uma professora, eu estou usando o verbo ser. Tudo isso aí vai depender do contexto, do geral, tá bom? O verbo to be é classificado como irregular, uma vez que não segue as regras de formação do passado simples e do particípio passado. Essa questão do passado simples e particípio passado vocês verão mais à frente, mas ainda neste ano, no 7º ano. Ele é irregular porque ele foge a algumas regras, tá certo? Olha aí a tabelinha que eu queria que você pesquisasse e trouxesse para mim. Teve gente que soube trazer a tabela, mas teve gente que não soube fazer a tabela, tá certo? Verbo to be no presente, forma afirmativa, forma interrogativa e forma negativa. Observe que na forma afirmativa tem duas formas dentro de cada linha e na negativa, ó, afirmativa e negativa. Essa forma onde você tem o sujeito separado do verbo, ok? Isso é sua forma normal. Essa na qual eu tenho um apóstrofo, essa parece uma vírgula, é um apóstrofo, tá? Isso aqui é a forma contrata, forma contraída, forma abreviada, tá ok? Então, o verbo to be no presente, observe que ele tem basicamente três formas. Am, are e is. E que tudo vai depender do sujeito. I am. A gente acabou de ver os pronomes, os subject pronouns, justamente para poder entender isso aqui. You are, he is, she is, it is. We are, you are, they are. Na sua forma contraída, quer dizer a mesma coisa, tá certo? Só muda a forma de escrever que torna-se um pouquinho menor e ao invés de serem duas palavras, é uma palavra só. I'm, you're, his, she's, it's, we're, you're e they. Isso aí é a forma afirmativa na sua forma normal e na sua forma contraída. Já aqui dessa coluna do meio, nós temos a interrogative form, que é a forma interrogativa. Observe, o que foi que mudou com relação à afirmativa? Na afirmativa era I am. Na interrogativa já vai ser am I. Na afirmativa era you are. Agora vai ser are you. Antes, na forma afirmativa era he is. Na interrogativa, is he? Na afirmativa, she is. Na interrogativa, is she? Afirmativa, it is. Na interrogativa, is it? Na afirmativa, we are. Na interrogativa, are we? Na afirmativa, you are. Na interrogativa, are you? Na afirmativa, they are. Na interrogativa, are they? Observe o que foi que mudou. A posição do verbo to be com relação ao sujeito. O verbo to be, sempre que for necessário ir para a forma interrogativa, ele vai para o início da frase. Tá certo? Ele vai para frente de todo mundo. Ele não precisa de nenhum verbo auxiliar, mais na frente nós iremos ver que alguns verbos precisam de verbo auxiliar. Mas o verbo to be, ele não precisa de verbo auxiliar. O que é que acontece aqui? Acontece que ele faz a forma interrogativa sozinho. Ele vai para frente do sujeito, independente de quem seja o sujeito. Tá certo? Se for um pronome ou se for um nome, um substantivo, não importa. Ele vai para frente de todo mundo. Já na negativa, o que é que acontece? Simplesmente ele vai ganhar um not.
Not quer dizer não. I am not, you are not, he is not, she is not, it is not, we are not, you are not, they are not. Essa formazinha aqui do lado é a contrata, a abreviada, como eu expliquei. I'm not é o único caso em que o verbo to be não se junta com not. Tá certo? Ele faz a contração com o sujeito, com I, mas ele não faz a contração com o not. Tá bom? You are not, you aren't. He is not, he isn't. She is not, she isn't. It is not, it isn't. We are not, we aren't. You are not, you aren't. They are not, they aren't. Preste muita atenção nisso aí, tá certo? Essa forma separadinha é essa mesma coisa dessa forma juntinha, tá certo? Continuando com o verbo to be. Olha aqui alguns exemplos que eu coloquei. Na forma afirmativa, I am a doctor. It is a turtle. You are great teachers. Forma afirmativa, ó, am, is e are. Na forma interrogativa, nós temos am I at school? Is he a soccer player? Are they thirsty? Já na sua forma negativa, nós temos I am not at home. She is not my friend. We aren't students. Então, observe, ó, tanto você pode usar separado, como você pode utilizar a forma contraída. Na forma afirmativa, do mesmo jeito, você pode usar a forma separada ou a forma contraída. Tudo depende, se caso você esteja na questão, do que é que a questão está pedindo. Tá certo? Agora eu vou explicar para vocês a tarefa dessa semana, tá certo? Eu quero que você preste muita atenção na hora de responder a tarefa. A tarefa desse mês, dessa semana, é no Google Formulário, no Google Forms, ok? Você vai responder e vai enviar por aí. Não precisa imprimir, não precisa colocar a resposta no caderno. Você já responde diretamente no celular ou no computador, onde você for fazer, tá certo? Quero que vocês observem alguns detalhes, tá certo? Por exemplo, data de início e data de finalização. Dia 23, terça-feira, eu libero a atividade. Dia 1º, eu fecho o sistema. Não deixo mais fazer a tarefa. Não tem esse negócio, tia... Não. É uma semana para fazer suficiente. Vai estar aberto no sábado e no domingo. Então, na segunda-feira, meia-noite, eu fecho. Tá certo? Por quê? Porque todo mundo tem que seguir prazos. Eu já vou começar a fechar a primeira nota. Então, por favor, quem tiver tarefas atrasadas, até dia 1º. Passou disso, eu não recebo mais nenhuma tarefa. Então, vamos à tarefinha. Sua tarefa, você tem que colocar seu nome. Por favor, não esqueça de... É o seu nome. Não invente nome. Se você inventar nome, eu não vou achar a sua tarefa. Eu vou botar que você não fez tarefa. Tá ok? Marque a opção que completa corretamente cada frase. Olha aí, nós temos o uso do verbo to be. Eu lhe dei as frases e você vai marcar em cada linha o verbo to be que completa a frase. Tá certo? She, a good girl. Com she eu uso am, is ou are. Aí eu vou lá e marco a bolinha. Tá certo? I, a teacher. Eu uso am, is ou are. Vou lá e marco a bolinha. Só lembrando, para cada frase tem uma bolinha marcada. Tá ok? Na questão 2, ó, aqui, ó, são 15 frases. Tá certo? Então vai dar tranquilo, sossegado. Questão 2. Em qual das alternativas a seguir há uma frase na forma negativa? Tá aqui, they are my parents. Is it raining? I am not an architect. Qual dessas 3 frases está na forma negativa? Só há uma resposta certa. Na questão 3, a forma negativa da frase the cat is in the bedroom é the cat isn't in the bedroom. The cat not is in the bedroom. Is the cat in the bedroom? Também só há uma resposta certa. Tome cuidado.
Questão 4. Escolha a opção que substitui cada termo destacado. Quem é esse termo destacado? É esse que está em letra maiúscula. Você tem aqui 6 frases e você tem he, she, it, we e they. Mary and Carla. Eu vou substituir por um pronome. Qual pronome? Aí eu marco. Anthony is a student. Anthony eu vou substituir por qual pronome? Aí eu marco. The rabbit is white and brown. The rabbit, eu vou substituir por que pronome? Tia, e se eu não souber o que significa aquela palavra? Pesquise. Use um dicionário. Use um tradutor. O importante é que você descubra qual é a palavra, tá? Acostumem-se, porque eu não vou traduzir toda vez, ok? E a mesma coisa acontece com as outras. Lembre de que o que está destacado é o que está em letra maiúscula. Questão 5. Qual alternativa melhor completa a frase? I'm reading a book. O she, o I, o we ou o you? Só lembrando, só há uma resposta certa. Ok? Questão 6. Qual alternativa apresenta uma frase em que o sujeito está no plural? Houve um pequeno erro aqui. Em que o sujeito está no plural, que esteja falando de mais de uma pessoa. Presta atenção. I am a good player. You are my classmate. She is a pretty girl. You are my cousin. Somente uma delas, o sujeito está no plural. Lembra do caso que eu falei lá no início? Do you? Lembra que tem os outros sujeitos que também são no plural, o we e they? Então, veja o que foi que eu expliquei. Tente se lembrar e marque. Também só há uma resposta certa. Terminou de marcar tudo, você envia. O sistema não vai enviar se não tiver respondido todas as questões, tá certo? Só lembrando que a data de entrega da atividade é o dia 1º de março. Toda e qualquer atividade atrasada que você tem que me entregar deve ser entregue até o dia 1º de março. Depois do dia 1º, eu não receberei mais nenhuma tarefa, tá certo? Outra coisa, não vou ficar colocando no grupo quem fez e quem não fez tarefa. Cada um olha no seu caderno e descobre o que fez e o que não fez, certo? Porque as pessoas que já fizeram, elas receberam o okzinho. No grupo não, no individual, no privado. Receberam tarefa tal e tal feita. Se tem tarefas feitas, é porque está com as 3 últimas tarefas ok. Se não está, é bom prestar atenção. Eu disse, está faltando tarefa tal e tal. Ah, mas eu não recebi nenhuma mensagem. É porque você não mandou nenhuma tarefa para mim. Tá? Outra coisa. Esta tarefa que vai estar disponível no link, eu envio também para o grupo em formato PDF. Por quê? Porque tem pessoas que não conseguem enviar tarefa pelo link. Não sei qual é o problema, mas tem gente que não consegue enviar a tarefa. Então, façam o seguinte. Se conseguir responder pelo link, ótimo, maravilha, perfeito. Não tinha coisa melhor. Mas se você não conseguiu fazer, faça direito no seu caderno e me mande as respostas. Tá certo? Outra coisa, cuidado com a letra. Tem gente que tá com uma letra terrível. Melhore a letra, tá? Cumpra o prazo. Eu vou fechar a nota. Então, você não quer ficar sem nota. Então, cuida, tá certo? Fique atento aos avisos, aos recados, tá certo? Gente, é muito importante que você faça a sua parte. Eu estou tentando fazer a minha, mas você tem que fazer a sua, tá bom? Qualquer coisa, eu estarei disponível no WhatsApp. Mas, por favor, preste atenção no horário. 8 horas da noite não é hora de ninguém mandar nada para mim. Melhor, 6 horas da tarde já não é mais hora de ninguém mandar nada para mim, né? Pelo amor de Deus, organize seu horário. Nós, professores, só mandamos uma tarefa por semana. Vocês só têm 2 tarefas por dia para fazer. Então, organize seu tempo, organize seus horários e faça tudo dentro do tempo. Eu não vou aceitar a desculpa de que tinha tarefa demais. Se tinha tarefa demais é porque você deixou acumular. Se você deixou acumular, o único responsável é você. Então, você vai ser responsabilizado sim, ok? Sou exigente demais da conta, tá bom? Então, por favor, faça tudo direitinho. Qualquer dúvida, é só entrar em contato comigo.
Então, até a nossa próxima aula. Por favor, faça as tarefas e me entregue no prazo. Tchauzinho!